Pode ir. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vachalam Pangulam Bhayate Girim Jad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataram Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusote Devi Pranamami Hari Priye Bhaktya Vihina Paradhalakhe Kshiptas Chakramaditarangamadje Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Shri Nishinha Jai Jai Nishinha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Vringa Narayanam Namaskrityam Naro Chaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirum Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, se alguém assistir no YouTube aí, nós vamos começar o Gita, foi traduzido primeiro por nosso guru, mestre espiritual Shishimara Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Aí, se caso alguém ver e quiser participar, só mandar entrar em contato, participar ao vivo, tirar dúvida, segunda e quinta, 8h30 da noite. Vamos começar do prefácio, página 1. Vamos lá. Orando a Shri Guru, Vaishnavas e Bhagavan, e implorando por suas misericordiosas bênçãos, começo a escrever o prefácio desta presente edição do Srimad Bhagavad Gita. Esse para a edição em Hindi, foi escrito por Gurudev Shilanarayan Goswami. Esse prefácio aqui, ele que escreveu. Ao empreender tal esforço, a misericórdia sem causa e as bênçãos auspiciosas da sucessão discipular dos mestres espirituais na linha de Shri Rupa Goswami e Srila Prabhupada Saraswati Thakur são nossa única ajuda e abrigo. A Shri Gaudiya Vedanta Samiti publicou sua primeira edição do Srimad Bhagavad Gita em 6 de setembro de 1977, pelo auspicioso desejo e bênçãos do meu Shri Gurupada Padma Nichalila Pravista Om Vishnupada Astotara Sata Shri Srimad Bhakti Pradyagana Keshava Pragyana
Keshava Goswami Maharaj. Essa edição inclui o comentário Gita Bhusana, do brilhante sol entre os Vedanta-charyas, Shri Srila Baladeva Vidyabhusana Pada, bem como uma elucidativa tradução intitulada Vidvadaranjana, de Nitya Lila Pravista Om Vishnu Pada Shri Srila Bhaktivinoda Thakur. Em seguida, em 3 de outubro de 1990, a Sri Gaudiya Vedanta Samiti publicou uma edição de bolso abreviada, composta apenas dos versos em sânscrito e suas traduções em bengali. Várias edições do Srimad Bhagavad Gita foram publicadas sob a redação de Jagaguru Nityalila Pravista Om Vishnupada Astotara Sata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Alguns incluíam o comentário Gita Bhusana de Srila Baladeva Vidyabhusana Pada. Alguns o comentário de Sarata Varsini, de Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, e outros a tradução intitulada Vidvadaranjana. Vidvadaranjana Irasika Ranjana, de Srila Bhaktivinoda Thakur. Mais tarde, várias edições foram publicadas em Bengali por diferentes templos, emissões na linha de Srila Prabhupada Saraswati Thakura. Uma edição assamesa foi publicada em Tejapur, Assam, e algumas edições em inglês foram publicadas em Calcutá e Tamil Nadu. Uma edição em hindi do Srimad Bhagavad Gita, com comentários de Srila Chakravarti Thakur ou de Srila Baladeva Vidyabhusana Pada, ainda não tinha sido disponibilizada. Consequentemente, a população que fala o idioma hindi, tanto na Índia como em todo o mundo, ficaram desprovidas da edição deste precioso livro. É por esta razão que meu irmão espiritual, Pujyapada Srila Bhaktivedanta Narayana... Esse prefácio aqui, o primeiro é escrito por Srila Vamana Goswami. Vai falar aqui o nome de Gurudeva. Segunda... Narayana Maharaj, vice-presidente e editor-geral da Sri Gaudiya Vedanta Samiti, está publicando esta edição do Srimad Bhagavad Gita com seus versos em sânscrito. Esse primeiro prefácio é de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami, que é irmão espiritual de Gurudeva e que incentivou Gurudeva a traduzir para o hindi, por esse motivo que falou aqui. E ainda não tinha. Tinha em várias outras línguas, mas não tinha em hindi. Bom, pode ir. Anvaya, palavra por palavra, traduções dos versos e o comentário Sarartha Varsini, do grande preceptor. Shri Gaudiya Vaishnava Acharya Shri Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur. Ele também está apresentando um comentário simples e compreensível, conhecido como Sarartha Varsini, Prakasika Vritti. Por isso, o Sri Gaudiya Vedanta Samiti permanecerá eternamente grata e endividada com ele. Por estudar profundamente... Goswami, esse é o prefácio que ele está dando para a publicação de Gurudeva, aí Gurudeva escreve a introdução no próximo. Ele está falando que toda a Gaudiya Vedanta Samiti permanece eternamente grata e endividada com ele. Com ele quem? Gurudeva Srila Narayana Goswami, por ter traduzido. Não é um trabalho fácil, na verdade, bem árduo. Por isso, Vamana Goswami está parabenizando ele por ter tomado todo esse trabalho.
E em nome de toda a Gaudiya Vedanta Samiti. Vamos lá. Leitores virtuosos e inteligentes certamente receberão benefícios e bem-aventurança suprema. Por estudar profundamente esse livro, leitores virtuosos e inteligentes certamente receberão benefícios e bem-aventurança suprema. Por estudar profundamente. Então, se alguém lê, recita e escuta de maneira séria, com respeito às escrituras e aos mestres, certamente receberá benefícios e bem-aventurança suprema. No final de seu prefácio ao Gita, Jagadguru Om Vishnupada Srila Bhaktivinoda Thakur comenta: infelizmente, a maioria dos comentários e traduções bengalis do Srimad Bhagavad Gita publicados até o momento são escritos pelos defensores da doutrina de que a entidade viva e o Senhor Supremo são não diferentes em todos os aspectos. Abheda Brahmavada. Ou seja, Mayavada. A maioria dos comentários e traduções do Gita termina na ideia de que a entidade viva e Deus é não diferente, ou seja, Mayavada. Apenas algumas poucas publicações contêm comentários e traduções que estão de acordo com a devoção pura a Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Os comentários de Sankaracharya e Anandagiri estão cheios de monismo absoluto, Abheda Brahmavada, ou da doutrina de que a entidade viva é não diferente da verdade absoluta. O comentário de Srila Siddhara Swami, embora não esteja cheio de Brahmavada, consiste de apenas uma fração da doutrina da Rudra Sampradaya, do não-dualismo purificado. Sampradayika. Pode. Algumas declarações no comentário de Shri Madhusudana Sarasvatipada apoiam Bhakti, mas sua instrução final e sua essência expõem a Abheda Brahmavada, ou liberação monista. O comentário de Sri Ramanujacharya está completamente de acordo com Bhakti, mas aqueles que saboreiam Bhakti Rasa pura não podem extrair um contínuo deleite progressivo dele. Em nosso país, não havia comentários que seguissem a filosofia da inconcebível unidade e diferença, a Achintya Beda, propagada por Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, para facilitar a degustação da raça dos devotos puros e para beneficiar as pessoas fiéis, fiz um grande esforço para obter o comentário do devoto e erudito seguidor de Shri Gauranga Mahaprabhu, Shri Vishwanatha Chakravarti Maharaj, e mais preciosa joia entre os devotos. Mais preciosa joia. A mais. Agora eu publiquei o Gita com este comentário. Continue aí, Giovanni. Revezar aí para... Agora eu publiquei o Gita com este comentário, bem como uma tradução bengali dos versos chamada Rasika Ranjana. O comentário escrito por Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, que também segue os ensinamentos de Srimad Mahaprabhu, consiste principalmente de concepções filosóficas. O comentário de Srila Chakravarti Thakura, entretanto, está cheio tanto de concepções filosóficas quanto da doçura do amor puro por Pitihas. Eu também publiquei o comentário da Srila Chakravarti Thakura, porque suas concepções são simples de compreender e sua linguagem sânscrita é direta. Portanto, o leitor comum será capaz de compreendê-lo facilmente. Jagada Guru Srila Chakravarti Goswami Prabhupada comenta: Sarasvati. Embora existam inúmeras exposições, comentários e traduções deste livro em muitos idiomas,
Ainda assim, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura compôs seu comentário, Sarasvata Varsini, que segue as concepções Gaudiya Vaishnava. Ele fez isso especialmente para os Rasika, devotos de Gaudiya. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura é o quarto da sucessão discipular de Srila Narottama Thakura. É o guardião e preceptor do Dharma Gaudiya Vaishnava, em seu período intermediário. Este verso sobre ele é o mais famoso. Ele é conhecido pelo... Está falando sobre Vishwanath Chakravarti Thakur, que é um mestre super importante na nossa sessão discipular. Ele escreveu vários livros, escreveu esse comentário do Gita na linha da concepção Gaudiya Vaishnava dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Antes só tinha comentários de outras sampradayas, então não era tão degustável para os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu os comentários. Apesar, como falou aqui, o Viramanuja seguia a linha de Bhakti, mas só o tipo de Bhakti de acordo com a corrente filosófica da Sri Sampradaya, não na nossa. O Vishwanath Chakravarti escreveu esse comentário, que está aqui, que é um dos que está aqui, uma Prakashika Vriti Sarartha Varsini, e que aqui vai estar com o nome, outro nome também é Bhavanuvada. Quando nós vamos ler Bhavanuvada e Prakashika Vriti. Os dois têm o nome Prakashika Vriti. Aí, para diferenciar, eu botei aqui Bhavanuvada, isso tem igual numa das edições. Bhavanuvada é o de Vishwanath Chakravarti Thakur. Então, vai ter o primeiro comentário, é o dele, e o segundo, Prakashika Vriti, aí tem o de Gurudeva, que inclui o de Bhaktivinoda Thakur. Os dois são da Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Até então, não tinha sido publicado nenhum desses dois comentários de acordo com a Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Bom, ele é conhecido pelo nome Visvanatha, o Senhor do Universo, porque ele indica o caminho de Bhakti. Ele é chamado de Chakravarti, aquele cujo entorno um círculo ou assembleia é formado, porque ele sempre permanece na assembleia, chakra, dos devotos. Chakravarti significa, chakra quer dizer círculo, disco, círculo. Chakravarti significa aquele que está no meio e que outros rodeiam ele. Isso significa Chakravarti, o nome dele. Ele era o líder dos Vaishnavas na época. Então, os outros Gaudiya Vaishnavas sentavam em volta dele para escutar as concepções de Bhakti, por isso ele é chamado Chakravarti. Todos os Gaudiyas Vaishnavas sabem algo sobre Srila Chakravarti Thakur. Em particular, aqueles que estudam o Srimad Bhagavatam, discutem o Gita, que estudam, ensinam e deliberam sobre as escrituras Gaudiya. Certamente, até certo ponto, estarão cientes do seu brilhantismo transcendental. Poucos autores apareceram entre os preceptores da Gaudiya Vaishnava que tenham escrito obras e comentários tão extensos em sânscrito como Srila Chakravarti Mahasaya. No ano de 1706, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura era bem idoso. Ele enviou seu aluno, Gaudiya Vedantacharya, o altamente erudito Shripada Baladeva Vidyabhushana, e seu discípulo Sri Krishna Deva, a uma assembleia filosófica em Jaipur. Grande infortúnio havia acontecido aos membros da Gaudiya Sampradaya. Lá, porque haviam esquecido sua identidade Sampradaya e haviam desconsiderado os Vaishnavas Vedanta. Para dissipar essa desgraça, Shripada Baladeva Vidyabhushana compôs um tratado independente sobre o Brahma Sutra, de acordo com os pensamentos da Srila Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Desta forma,
ele prestou o serviço mais distinto a Sampradaya, o que muito agradou a Srila Chakravarti Thakura. Este foi o segundo grande feito de Srila Chakravarti Thakura na pregação do Vaishnava Dharma. Isso é também um exemplo brilhante de uma aprovada retificação realizada por um Brahmana, não seminal de Vaishnava Acharya. Falando aqui, na época de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, estava tendo uma disputa em Jaipur sobre a adoração arada de Krishna junto. E aí, como o Vishwanath Chakravarti Thakur estava bem idoso, ele enviou o principal discípulo dele, que é Srila Baladev Vidyabhuta, para ir em Jaipur. E aqui está falando que, além de compor o Govinda Bhatta, que é um comentário do Vedanta Sutra, ele escreveu outros livros e, por isso, ele prestou um serviço distinto à nossa Sampradaya. Ou seja, pela misericórdia de Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhuta protegeu a Gaudiya Vaishnava Sampradaya, a adoração de Radha Krishna Jaipur, e, além disso, escreveu um comentário sobre o Brahma Sutra, pela guia ou inspiração direta de Govinda, de Krishna. Por isso é chamado Govinda Bhatta. E, fazendo isso, ele prestou grande serviço e o guru dele, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ficou bem satisfeito. Pela guia de Chakravarti Thakur que ele fez isso. Então, esses dois são muito importantes, mestres espirituais. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Baladev Vidyabhuta Mahasaya. Tem na nossa questão que porra. O Srimad Bhagavad Gita consiste de 18 capítulos que se encontram desde o capítulo 25 até o 42 do Bhishma Parva do Mahabharata. O Gita são 18 capítulos e esses capítulos estão dentro do Mahabharata, Bhishma Parvata, que é o capítulo 25 ao 42. O amigo de Shri Krishna, Arjuna, é ouvinte, e Bhagavan, Shri Krishna, é orador. Antes de ler o Srimad Bhagavad Gita, é necessário conhecer a relação mútua entre Arjuna e Bhagavan e compreender a concepção de Arjuna sobre Shri Krishna como Senhor Supremo. O Srimad Bhagavad Gita não é uma escritura nascida da imaginação. Portanto, não há necessidade de qualquer interpretação dela, que se enraize na especulação mundana. Shri Arjuna, Sanjaya, Dhritarashtra, Janamejaya e os sábios encabeçados por Sanaka nunca aceitaram o Gita como uma metáfora. Dizer que Sanjaya... Tem gente que fala que o exército é metáfora e, na verdade, a batalha nunca existiu. Isso jamais foi aceito por ninguém, nem Shaunaka, nem Dhritarashtra, Janamejaya, Sanjaya, Arjuna, jamais aceitaram o Gita como metáfora. Realmente ocorreu, tudo está escrito aqui. Dizer que Sanjaya representa a visão divina, que Dhritarashtra representa a mente cega e que ambos estão situados em um só corpo, é simplesmente o resultado de uma brotante imaginação. Imaginar pensar daquele jeito, na verdade. Imaginação é pensar que não existia Dhritarashtra nem Sanjaya, um era devoto de Krishna, o outro tinha a mentalidade demoníaca. Alguém pensa que essa é a imaginação, a mente, ele mesmo está brotando imaginação na mente dele. Por outro lado, é natural que uma mente que é controlada pela alma tenha a visão divina, pois essa mente é capaz de controlar os sentidos. Geralmente, as pessoas entendem que Gita se refere ao Srimad Bhagavad Gita, que foi instruído por Srila Krishna a seu amigo Arjuna. As livrarias modernas, entretanto, contêm títulos como Gita Samandaya,
e Gita Grandavana, promovendo-as como grandes obras que incorporam a própria essência do conhecimento das Escrituras. Porque existe objeção em aceitar a existência e a antiguidade de Srimad Bhagavad Gita, que é falada por Srila Bhagavan, e que foi adornada com títulos superlativos como Sarva Jnana Panchotaka, aquele que emprega todo o conhecimento, a essência de todas as escrituras, o botão floral do significado da verdade absoluta, em nome de demonstrar individualidade. Estou falando que, por achar que o título chamado Bhagavad Gita é muito antigo, alguns comentaristas e tradutores começaram a botar outro título nele, igual esse que falaram aqui. Títulos superlativos. Em nome de demonstrar individualidade e liberalismo, os impersonalistas, monistas, politeístas e aqueles que se esforçam para sintetizar espírito e matéria usam termos como samanvaya, harmonização ou síntese, que sem vergonha alguma professam que tudo é igual. Tem alguns outros comentaristas que, para demonstrar individualidade e liberalismo, ou seja, que tudo vai acabar no mesmo, os impersonalistas, monistas, politeístas usam termos como samamvaya, significa professam que tudo é igual. Tudo é igual. Karma Yoga vai dar na mesa de Bhakti Yoga, vai dar na mesa de Gnana Yoga, no final tudo é um. Então, para falar que eles são muito liberais, eles fazem tem esse tipo de atitude e comentário. Tais pessoas estão sempre ocupadas demonstrando sua moralidade liberal através de comentários concisos que se esforçam para oferecer alguma forma especulativa de ajuste no Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e outras escrituras. Eles comentam para quê? Esforçando de maneira especulativa para demonstrar uma moralidade liberal. Que todo processo vai chegar no mesmo lugar. E que no final tudo é um. Eles se esforçam para isso e com isso, o que eles falam? Eu sou muito liberal. Esse é o caminho de todo mundo. E muita gente gosta. E sou enganado por esse tipo de comentário. No momento, a palavra Samanvaya é mal utilizada e mal interpretada. Verdadeira harmonia só pode ser encontrada em Bhagavan. Concepções fabricadas nunca podem ser equiparadas à harmonia. Os comentários que afirmam apresentar uma conclusão harmoniosa sobre o Gita, Samanvaya, são agora encontrados em lojas e livrarias, mas não estão em concordância, Samanvaya, nem síntese, Samanvaya. Dizer que o mundo é Paramesvara, o Senhor Supremo, ou que Paramesvara é o mundo. Parameshwara. Isso não está em acordância, nem síntese. Dizer que o mundo é Parameshwara, ou seja, o Senhor Supremo. Ou que Parameshwara é o mundo. Isso não está de acordância com o próprio Gita. Krishna fala no Gita, eu criei o mundo material, estou dentro de tudo e ainda assim estou fora de tudo. O mundo material é minha Maya Shakti, energia ilusória. Então, isso não é aceito pelo próprio Buda. Essas doenças infecciosas da doutrina da harmonia é evidente em muitas das assim chamadas elites educadas. Ela deve ser oposta e refutada. Isso a gente viu no Brasil muito aí. É o que mais tem. Quem vai para o Oriente acaba caindo nesse tipo de aparente harmonia bem encontrada. Só olhar aí que a maioria dos seguidores vem essa aparente harmonia. Aparente, na verdade, a harmonia só pode ser encontrada no próprio Senhor Supremo, mais ninguém.
Isso eles fazem isso para demonstrar que são muito liberais, que são abertos, que é isso e aquilo, desvirtua as pessoas. Esses livros são encontrados na maioria das livrarias, esse tipo de comentário. Prabhu, tem que chegar um pouco mais perto que tá ruim de escutar. Vou arrumar um fone aqui depois. Fala. Aqueles que se orgulham de sua educação ocidental evitam colocar sua fé na Escritura e investigar o verdadeiro conhecimento através dela. Ao invés disso, eles recorrem a vários tipos de lógica mundana para satisfazer suas tendências à investigação. Os historiadores e pesquisadores ateus analisam a Escritura usando os mais recentes métodos de pesquisa para determinar sua época de composição. Porque eles falham em aceitar sua real substância. Eles são incapazes de conciliar aspectos das escrituras e contradizem suas conclusões. O Srimad Bhagavad Gita... Você vê, muitos desses comentaristas e editores do Gita, que aplicam essas ideias imaginárias, se orgulham da educação ocidental. A gente vê muito indiano que se orgulha de ter estudado na Inglaterra, de ter estudado nos Estados Unidos, e aí evita colocar fé nas escrituras, e tenta investigar até a data que o Gita foi falado através dos métodos ocidentais. E aí eles falham. Por quê? O mundo ocidental fala que o mundo começou há 4.000 anos. Ou seja, antes disso não teve nada. Então, como que ele vai fazer? Ele tira a fé dele nas escrituras e põe de acordo com a educação ocidental que ele recebeu. E falha em aceitar a real substâncias. E aí eles não conseguem conciliar as duas coisas. Eles não conseguem conciliar as duas coisas. Vamos lá. O Srimad Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata. Ainda assim, eles dizem que ele foi acrescentado em uma data posterior. Estes tipos de pesquisa não espalham as glórias da eterna e distinta cultura dos sábios que viram a verdade. Ao contrário, apenas confirma a indiferença e o desdém dos pesquisadores em relação a eles. Não se trata de uma busca por néctar imortal, mas sim de cuspir veneno. As modernas pessoas educadas enchem suas falas e escritos com palavras sectárias para mostrar seu liberalismo. Eles se esquecem que a glória do Aryadharma, o qual é eterno, é sectarismo em sua mais pura essência. A corrente das verdadeiras concepções que é recebida através do Guru Parampara é chamada de Sampradaya, ou linhagem discipular, que outorga a verdade suprema, completa e corretamente. Esta corrente vem fluindo desde tempos imemoriais na sociedade teísta da Índia. Os Aryarishis, sábios italianos védicos ou nobres, estabeleceram firmemente o sistema de Sampradaya em uma sólida fundação científica. A tentativa de... Continua aí, Lino. Sampradaya em uma sólida fundação científica. A tentativa de destruí-la começou com um feroz ataque por parte dos aderentes do comunismo ateísta, que veio do Ocidente. A causa original de tal calamidade é um entendimento equivocado da palavra sectário. Agora, muitos grupos fabricados e de mente fechada expressam alto sua oposição às sampradayas genuínas. Incapazes de perseguir a verdade absoluta, eles se abrigam no oportunismo, pensando que a dança frenética de suas mentes significa liberdade ou opinião pública. Consequentemente, eles são forçados a se tornarem impersonalistas, adorando Brahma, o aspecto sem característica da verdade absoluta, que é desprovido de toda potência. Você vê, todo mundo que especula
de acordo com a própria mente, no final acaba pensando que Deus não existe. Ele é só uma luz ou é vazio. Igual você vê Helena Blavatsky, que criou a Sociedade Teosófica, por exemplo. Ficou especulando em texto sem aceitar nenhuma sucessão discipular. No final, ela falou que tudo é vazio. Ou seja, nada existe. Terminou no budismo. Outros terminam de que impersonalismo. Todos eles acabam nisso. Esses que vão especulando com a própria mente. Faz malabarismo. O Deus fala, dança frenética de suas próprias mentes. Esses que são dominados pela própria mente acabam sempre falando que Deus não tem forma, nem corpo, nem características, nem qualidade, nem glória, nada. Tudo é zero. Eles todos acabam nisso. Vamos lá. A trama para provar que Shira Bhagavan, o Supremo Absoluto, não tem característica, é agora chamada de não secretária, ou Ashampradayaka. Está na moda escrever os assim chamados comentários espirituais, os não secretários sobre o Gita e outras escrituras. Lamentavelmente, porém, na sociedade atual, o não sectarismo se refere à voluntariedade, ao oportunismo e à falta de inibição. Deve-se entender que aqueles que rejeitam as vivenciadas verdades dos Aryas Lisis, que conhecem o passado, presente e futuro, e das personalidades eternamente perfeitas, exaltadas, e que afirmam que suas doutrinas são estragadas pelo sectarismo, estão, na verdade, atraídos ao impersonalismo e materialismo. Isso a gente vê direto, a gente conversa, esse pessoal que é afundado na concepção impessoal, quando a gente fala sobre teísmo e a diferença do teísmo para o impersonalismo, eles falam que a gente é sectário. Eles falam, né? Isso é sectarismo. Eles entendem assim, ó. E eles põem eles mesmos como sendo liberais. Ou seja, se alguém diferencia uma coisa da outra, igual o próprio Krishna fala no Gita, eles chamam de sectário. E eles, como aceitam tudo e no final tudo é nada, vai dar no mesmo e nada existe, eles falam que eles são liberais com os outros, para satisfazer o público. Está falando aqui, vamos lá. Tais pessoas rotulam como não sectários ou comentários de líderes políticos, trabalhadores fruitivos, filosóficos, empíricos e místicos. E quando eles veem comentários de políticos que não entendem nada sobre coisas transcendentais, ou então de trabalhadores fruitivos carnes, ou dos impersonalistas, então eles falam, esse comentário é não sectário, que aceita tudo. Então, para compreender as reais conclusões do Srimad Bhagavad Gita e deliberar filosoficamente sobre elas, é preciso se abrigar das instruções dos acacharyas anteriores e seguir suas instruções. Assim, uma pessoa é capaz de perceber... Oi? Tá tocando aí aonde? Parou o interfone aqui, por Assim, uma pessoa que é capaz de perceber e realizar a profunda intenção do Gita, um assunto torna-se fácil de se entender se o próprio autor der uma explicação ou comentário. Caso contrário, a própria compreensão do assunto será naturalmente manchada pelos 4 defeitos: erro, ilusão, percepção imperfeita do sentido e engano. Consequentemente, não se pode compreender a intenção do Gita a menos que se abrigue na verdade realizada transmitida pelos sábios, que conhecem o passado, presente e futuro, e nos acacharyas anteriores
acharyas Isso. anteriores dentro da sucessão discipular, que são desprovidos de tais falhas. Não há outra maneira. Você vê, se alguém tenta comentar o Gita, se essa pessoa não é perfeita e não vê Krishna, que é o orador do Gita, face a face, ou seja, não tem realização de Deus, não está numa sucessão discipular, não conhece passado, presente e futuro, ela vai estar fatalmente caindo em algum dos 4 defeitos, ou os 4: erro, ilusão, percepção imperfeita dos sentidos e engano. E toda alma não autorrealizada ou perfeita vai ter essas coisas dentro da mente: erro, ilusão, percepção imperfeita e engano. Então, se alguém que não está um acharya legítimo em alguma da sucessão discipular, são 4, e não é autorrealizado, não viu Deus face a face, não é perfeito, tenta comentar o Gita, automaticamente vai ter erro. Como que ele vai saber a intenção do orador do Gita, que é Krishna? Se ele não viu Krishna face a face, não entendeu o coração de Krishna, então, automaticamente vai ter erro. Ainda assim, as pessoas inescrupulosas têm a audácia de ir e comentar palavras de alguém que eles nunca viram e não tem nenhuma conexão. Então, essa conexão só pode vir desses acharyas, conhece passado, presente e futuro, que praticaram a devoção pura e viram Deus com o olho da devoção pura. Então, não há outra maneira de compreender o Gita a não ser assim. Tentarei apresentar alguma das verdades que meu mestre espiritual mais adorado, Shri Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj falou sobre assuntos referentes ao Gita. O propósito do Srimad Bhagavad Gita não é promover a diplomacia ou a ética de um Vijay, mas assim ensinar a completa rendição aos pés de lótus de Sri Krishna, a suprema verdade absoluta. Arjuna é a causa da aparição do Gita, e ele jamais pôde ficar iludido. Sua perplexidade é um ato, apenas para facilitar o aparecimento do Gita, pois ele é eterno associado e amigo do Bhagavan Sri Krishna. Sri Vyasadeva diz Disso podemos entender que o leite do Gita não era destinado apenas a Arjuna, que aqui é comparado com um bezerro. Sri Krishna diz. Sri Krishna diz. Shri Krishna, vou ter que fazer isso. Shri Krishna diz: refugia-te exclusivamente em mim. Aqui, a palavra ekam indica que a única intenção do Gita é ajudar uma pessoa a se render a Shri Krishna, o possuidor de todas as potências. No Gita, vemos que Bhagavan faz seu devoto Arjuna. Na conclusão do Gita, Krishna fala esse verso, Mam Ekam. Ekam significa só a mim. Ekam indica a única intenção do Gita é ajudar a pessoa a se render a ele, ou seja, a Shri Krishna. Esse verso está na conclusão do Gita, no final. A palavra Ekam significa unicamente a mim. No Gita, vemos que Bhagavan faz seu... 9:31. Oi? No Gita 9:31. Ah, tá. Vemos que Bhagavan faz seu devoto Arjuna declarar que seu devoto jamais perece. O significado é que Bhagavan sempre protege os votos dos seus devotos de todas as maneiras.
enquanto afrouxa seus próprios votos simplesmente ao ouvir as orações angustiadas dos seus devotos. Portanto, devido à sua Bhakta Vatsalya, afeição por seu devoto, Bhagavan proclama a vitória do seu devoto. No Gita 4.9, ele diz: meu nascimento e minhas atividades são divinas e cheias de potência inconcebível. Os Vedas emanaram da respiração de Ishvara, mas as palavras do Shri Gita emanaram de seus lábios. O Gita é, portanto, tão transcendental quanto os Vedas. Sobre isso, não há margem para argumentações. No Gita 9.11, Bhagavan diz a Arjuna: as pessoas tolas que são iludidas por Maya consideram minha forma transcendental de eternidade, conhecimento e bem-aventurança como vulgar, como se fosse um corpo humano perecível, e assim eles me desprezam. Algo que é desprovido de forma ou características jamais é adorável. Além disso, a ausência da forma não constitui transcendência. As formas de Bhagavan e dos Vaishnavas são eternas, todas conhecedoras e bem-aventuradas. Elas não podem ser percebidas pelos sentidos mundanos e são completamente puras e transcendentais. Eles são Nirguna Tattva, completamente livres dos modos materiais da natureza. Jagadguru Shrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada escreve na introdução do seu comentário: o Shrimad Bhagavad Gita, que consiste de 18 capítulos, é celebrado como um Upanishad. Há inúmeras exposições, comentários e traduções deste livro em muitos idiomas. Os comentários de Srila Sridhara, Shri Ramanuja, Shri Madhva, Shri Vishwanatha e Shri Baladeva são os mais destacados. Aqueles que se refugiaram em Shri Chaitanya Deva, o mais adorado dos Gaudiya Vaishnavas, são muito apegados aos comentários que são aprovados por seus associados. Aqueles que nasceram em uma linha seminal de Brahmana seguem o Smarta Dharma, como proposto por Manu e outros. O Gita, entretanto, delineia o sistema de definição de casta de acordo com o caráter, um sistema que se opõe a esta doutrina. Bhagavan Shri Krishna diz: aqueles cuja inteligência é saqueada pelo desejo de serem libertados da angústia adoram os semideuses de acordo com as regulações apropriadas, estando sujeitos às suas próprias naturezas. Por que devemos nos abrigar nos semideuses e não em Adkoshaka? Bhagavan, a suprema personalidade de Deus que está além do alcance dos sentidos materiais? Se alguém abandona a adoração ao Cupido transcendental, Bhagavan Shri Vishnu, e adora os outros ao invés disso, sua inteligência humana é ao mesmo tempo perdida e destruída. Até que se esteja livre de todos os desejos, não se pode adorar Kamadeva, o sempre jovial Cupido transcendental. Em sua introdução do seu comentário, Rasika Ranjana, sobre o Gita, Jagadguru Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakura escreve: o mais compassivo, Bhagavan Shri Krishna, cujas palavras são sempre verdadeiras, falou o Shrimad Bhagavad Gita, que é uma investigação nos essenciais ensinamentos de todos os Vedas, a seu amigo Arjuna, para liberar o mundo inteiro. Estas instruções do Gita são o único meio de liberar o mundo. O Gita é, portanto, a joia mais preciosa de todos os Upanishads. Os Upanishads, o Brahma Sutra e o Bhagavad Gita são todas escrituras puramente... Bhagavad Gita. Bhagavad Gita
são todas escrituras puramente devocionais. Sudha Bhakti Shastras. Aqueles que possuem uma natureza transcendental certamente aceitarão a ordem renunciada a ouvir o Gita, assim como Uddhava fez. Uddhava. Uddhava. A profunda instrução do Gita é que a elegibilidade de uma pessoa segue o rastro de sua natureza. Sem a elegibilidade adequada, a alma condicionada não pode alcançar Bhagavan. A ação frutífera, karma, conhecimento, jnana, e devoção, bhakti, têm naturezas diferentes e, portanto, suas identidades também são diferentes. Por esta razão, após a devida liberação, os Vedas foram divididos em 3 divisões: Karma Kanda, Jnana Kanda e Bhakti Kanda. O karma de uma pessoa se transforma em bhakti quando ela supera o desejo de alcançar religiosidade, dharma, riqueza, artha, gratificação dos sentidos, kama, e liberação, moksha. E, em vez disso, encontra alegria no serviço a Bhagavan. Bhakti é, portanto, o objetivo final do dever prescrito da entidade viva e também seus frutos. Bhakti é um princípio muito profundo. É a própria vida de jnana e karma e cumpre seu propósito. É por isso que a discussão sobre Bhakti foi colocada nos 6 capítulos intermediários. Com isso, vemos que a supremamente pura Bhakti é o objetivo final do Gita. O verso Sarva Dharmam Parityajya, encontrado no final do Gita 18:66, estabelece que a rendição a Bhagavan é a instrução mais confidencial. Para compreender as verdadeiras conclusões filosóficas e lições do Gita, desde seu início auspicioso até sua conclusão final, devemos primeiro nos render a um mestre espiritual na linha da mais importante Gaudiya Vaishnava, de Shri Rupa Goswami, porque as puras palavras e ensinamentos de personalidades transcendentais eternamente perfeitas estão livres de erro, ilusão e assim por diante. Primeira coisa, estou falando aqui, que a gente, antes de escutar o Gita, a gente deve tentar se render aos mestres espirituais e àqueles que escreveram os comentários do Gita. É importante isso porque o nosso intelecto, nossa mente é incapaz de compreender esses assuntos só por ele mesmo. Então, é necessário primeiro se render a eles, ou seja, orar pela misericórdia deles para que a gente possa recitar e escutar da maneira correta, para aí sim a gente poder pôr em prática no dia a dia. Isso é necessário antes. Por isso que a gente recita orações antes de começar qualquer coisa. É invocar a misericórdia deles. Vamos lá. Faz essa parágrafo. Na verdade, elas são nosso único bem-estar. Das árvores de nem, manga, tamarindo e bel, madeira de maçã, nas margens do puro Bhagavati Ganga, crescem frutos amargos, doces e azedos, mesmo que sejam regadas pela mesma água. Da mesma forma, devido às suas naturezas, as entidades vivas que são encantadas por Maya, a energia material ilusória, pregam diferentes concepções após estudar a mesma escritura. Pode-se perguntar por que Bhagavan instrui seu querido amigo Arjuna a praticar karma, jnana, yoga e assim por diante, se eles não são os melhores sadhana. A resposta é que Shri Alguém Krishna... pode me perguntar, igual falou aqui sobre Bhakti, alguém pode perguntar, então por que Krishna falou sobre karma, Astanga Yoga e jnana, outros processos, se eles não são os melhores? Alguém pode perguntar isso.
A resposta... Eu me perdi aqui. A resposta é que Shri Krishna também afirma no Gita que sem Bhakti, a Shri Bhagavan, todos os esforços em Karma, Jnana e Yoga são infrutíferos e sem sentido. A resposta é essa. Sem Bhakti, não existe nem o caminho de Karma, Jnana ou Yoga. Por quê? Porque é Bhakti que vai dar o resultado deles. Então, para fazer Karma e oferecer para Deus, a pessoa vai ter que ter um pouquinho de Bhakti. Sem Bhakti, como que ela vai oferecer para Deus? Mesma coisa Yoga e Jnana Yoga, os outros processos. Por esse motivo, ó, sem Bhakti, todos os esforços Karma e Jnana são infrutíferos e sem sentido. Ou seja, está dando Bhakti, mas em graduações. Por esse motivo. Ó. Shri Chaitanya Mahaprabhu instruiu que a adoração em Anugatya das Gopis de Vraja, isto é, seguindo seus passos, é o tipo mais elevado de adoração. Amor que é enfraquecido pelo Aishwara... Não. Pode ler. Aishwara Jnana não me satisfaz. Não me satisfaz. Shri Chaitanya Charitamrita Adilila 3.16. Esta é a intenção oculta de Krishna. No verso, Shri Krishna, a fonte de todas as encarnações divinas, revelou e proclamou sua soberania sobre a energia material e os semideuses. E ele também proclamou a si mesmo como o objeto supremo de adoração para todos. Ele é a base e o abrigo do Brahma adorado pelos filósofos empíricos, o aspecto amorfo e sem qualidades do Senhor. Ele é a verdade não dual, e ele é o único objeto verdadeiro, ou seja, ele é um sem um segundo. Tá bom. Você vê, no Gita, Krishna, ele se afirma como Senhor Supremo. Fala, Aham Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartante. Eu criei o mundo inteiro, tudo vem de mim. Essa é a única escritura que o orador declara que ele é o próprio Senhor Supremo, o próprio Criador do mundo material e objeto de adoração a todos. Nenhuma outra escritura. Essa escritura foi falada pela boca de lótus do próprio Senhor Supremo, Bhagavan Sri Krishna. É dito, igual falou, é dito que os Vedas saem da respiração de Vishnu. Mas esse Gita sai da boca de lótus do Vishnu original, que é a forma original de Vishnu, que é Krishna. Então é necessário refletir antes de escutar para ter um resultado real da coisa. Para entender quem está falando o Gita, que isso não é metáfora, essa guerra aconteceu, o ensinamento ali, o próprio Senhor Supremo estava presente há 5.000 anos. Os ocidentais, cálculos ocidentais são incapazes de conceber, mas essa é a realidade que existia, além da visão, do campo de visão que eles têm. E foi falado pelo próprio Senhor Supremo, saiu da boca de lótus dele. É necessário refletir antes de escutar, porque se alguém tiver dúvida, igual a gente leu sobre o canto do Mahamantra, sem benefício nenhum. Tudo vai ser tempo perdido. Porque falou lá, fé é a base de tudo. Sem fé nada acontece. Então, isso aqui na introdução é importante ler por isso, porque tem muita gente que especula, e essas especulações vêm para o Ocidente, para a mente ocidental, e são propagadas, como o Gurudev falou, são cuspido veneno. O Gurudev comparou com igual cuspir veneno nesses comentários, e esses Gitas, que são encontrados em lojas e livrarias. Então, por esse motivo, é necessário refletir, e por isso que é necessário prefácio e introdução, para entender quem falou o Gita, as glórias de quem falou, a glória dessa escritura, como alguém pode compreender ela, qual atitude deve fazer antes. Isso tudo é importante refletir para ter essa atitude. Tendo essa atitude,
a pessoa vai escutar da maneira correta, Shravan. Aí o que ela escutar vai entrar aqui dentro. E entrando aqui dentro, ela vai praticar no dia a dia e vai ter o resultado da prática dos ensinamentos que o Gita ensina. Se ela não tiver essa atitude, tudo vai ser zero. Por isso é que é necessário saber como recitar, como escutar. Os dois vai gerar resultado se for da maneira correta. Tanto quem recita quanto quem escuta. Dependendo da atitude, quem recita e quem escuta, vai dar, igual falou no Mahamantra, vai dar ou resultado auspicioso ou a vida da pessoa vai ser destruída. Por isso é importante esse prefácio aqui e refletir bem para ter a atitude correta na hora de recitar e na hora de escutar. Então é bom refletir sobre isso aqui antes de começar. Depois a gente continua. Está acabando esse prefácio, vai vir a introdução de Gurudev. Aí começa. É bom refletir sempre em casa, principalmente que é a primeira vez vai ler esse Gita, para não acumular muita informação e se perder. Aí vai entrando no ouvido, aí não reflete, sai pelo outro. Depois vem mais informação. No final, entendeu? Então, para isso é necessário vir escutar com atenção, com respeito, deixar entrar no coração, refletir e pôr em prática no dia a dia. Aí a pessoa vai ver que ela vai entrando na linha de bate. Vai compreendendo as instruções e vai entrando. Aí ela vai ver que a vida dela vai se tornar auspiciosa. Igual eu falo no Gita Mahatma, a glória do Gita, aquele que recita da maneira correta, com seriedade e fé, e aquele que escuta, todo o karma prévio, coisas ruins de outras milhares de vidas vão ser erradicadas por esse recitar e escutar essa escritura Gita. Esse é o resultado de recitar e escutar o Gita da maneira correta. Simplesmente todo problema, toda ansiedade vai embora. Então, para isso, a gente deve ter essa atitude correta, a gente ter realmente o resultado do Gita. Se alguém tiver alguma coisa aí, antes de cantar. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyatane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Kinamine. Namo Vishnu Padaya Iradikaya Priyatmane Ishimam Bhaktivedanta Narayana Iti Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Rasari Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Padma Vishnu Pakshi Shivash Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Shivash Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Shri Bhakti Vedanta Maharaj Govinda Swami Maharaj Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Bhakti Pradyan Krishna Goswami Maharaj Guru Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai Guru Vahana ki Jai Sri Satchidananda Thakur ki Jai Sri Vishnu Thakur ki Jai Jai Shri Sad Goswami Prabhu ki Jai Shri Gaura Hari ki Jai Shri Radha Govinda Dev Ji ki Jai Hare Bhakta Prabhat Maharaj ki Jai Haridas Thakur ki Jai Bhagavad Gita ki Jai Pasar Tithi Madhav Tithi Kadasi Vrat ki Jai Jai Sankirtan ki Jai Premanande Hari Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.